Questão 8. Complete o diagrama sobre a raiz. Então, temos aqui raiz. Nesse diagrama ele trouxe as duas principais funções da raiz. Ok? Vou começar pela direita. Fixar a planta. Agora, fixar a planta onde? No solo. Fixar a planta em um substrato. Então, essa palavra substrato representa o local onde a planta vai se fixar. Então, nesse caso, no solo. Ok? Então, bota aqui substrato. Além de fixar a planta ao substrato, a raiz também absorve substâncias do substrato. Tá vendo aí? Então, nesse caso, quais são essas substâncias? Eu vou colocar aqui embaixo, tá vendo? Água, sais minerais e oxigênio. Ok, gente? Então, tá aí o diagrama que trata das principais funções de uma raiz para o vegetal. Ok? Então, repito. Fixar a um substrato e absorver água, minerais e oxigênio. Questão 9. Relacione os quadros sobre as partes da raiz, ligando-os com um fio. Então vamos primeiro aqui para a coifa. Qual a função da coifa? Proteger a raiz do atrito com as partículas do solo. Então você vai ligar a coifa até aqui embaixo. Olha aí. Então a função da coifa é proteger a raiz do atrito. Ok? Zona de ramificação. Então a zona de ramificação é uma região que parte as raízes que vão auxiliar no suporte da planta e na absorção de água e minerais. Então você vai pegar a zona de ramificação e ligar aqui para o quadro de cima. Olha aí, gente. Liga para o quadro de cima. Ok? Zona pilífera. Olha aí. Zona pilífera. Forma a seiva mineral com a absorção de água e sais minerais do solo. Então você vem aqui, ó, e liga zona pilífera aqui para o quadro ao lado. Então a função da zona pilífera é absorver a água e os minerais para o vegetal. E agora sobrou a zona de alongamento. Olha aí, a zona de alongamento você vai ligar aqui para esse quadro que fica aqui em cima, ó. Então a zona de alongamento é a região em que as células se dividem com grande frequência, ocasionando o crescimento da raiz. Então é a zona de alongamento responsável pelo crescimento da raiz. Certo, pessoal? Vamos para a questão 10. Complete o diagrama e a legenda das fotos com os tipos e as funções das diferentes raízes. Ok? Então você tem aqui raízes modificadas, que é a expressão central. Então as tuberosas são raízes modificadas? São. Agora, além das raízes tuberosas, existem outras raízes modificadas? Claro que sim. Então existem as sugadoras, que você pode pôr aqui, ó, raízes sugadoras, raízes escoras, tabulares e respiratórias. Tá vendo? Aqui nas duas figuras que estão abaixo do diagrama, eu tenho um exemplo de uma raiz espora. E aí você vai ligar aqui, ó, o termo raiz espora a esse tipo de raiz aqui, ó, da direita. Tá vendo? Então essas raízes crescem em direção ao solo e auxiliam na fixação da planta. São formadas a partir de caules e ramos. Então notem as projeções das raízes escoras aqui, ó. Tá vendo? Então cresce em direção ao solo e melhora o suporte de fixação da planta no solo. Ok? Olha aí o exemplo aqui de raiz escora. Agora, na esquerda, nós temos as raízes respiratórias. Essas raízes crescem verticalmente
para fora do solo e auxiliam na absorção de oxigênio do ar, utilizado na respiração das células. Então notem que as raízes respiratórias elas crescem no sentido contrário, crescem verticalmente, ao invés de crescer para dentro do solo, ela sai, se projeta para fora para absorver oxigênio, ok? Esses tipos de raízes são presentes em plantas adaptadas ao meio aquático e alagado, certo? Então são as raízes respiratórias, ok? Então você vai ligar aqui a raiz respiratória a essa figura aqui da esquerda. Questão 11. Complete o diagrama sobre o caule. Olha aí, agora sobre o caule. Então nós temos as duas principais funções do caule. Tá vendo? Então dar suporte e poder realizar fotossíntese. Tá vendo? Então eu vou completar logo aqui com fotossíntese, porque é a partir do caule que vão ser transportadas as substâncias que são absorvidas pelas raízes, no caso a seiva mineral, a água e os minerais absorvidos pelas raízes vão ser transportados pelos vasos condutores, nesse caso os vasos xilema, pelo caule até chegar na folha. Então o caule pode realizar também, além desse transporte, a fotossíntese, porque muitos são verdes, ok? Então aqui. Agora, além do transporte de seiva, além de poder realizar fotossíntese, o caule também dá suporte à planta, no caso das folhas, frutos e flores. Tá vendo? Então aqui, ó, você tem a função de poder realizar a fotossíntese, a função de conduzir a seiva orgânica e mineral e a função de dar suporte às folhas, frutos e flores. Ok? São as três funções do caule. Ok? Questão 12. Preencha o esquema dos tipos de caule. Temos aqui caule, os caules, melhor dizendo. Então aqui nós temos que se desenvolvem sob o solo, são denominados subterrâneos. Os que são flutuantes ou fixam a planta a um substrato são chamados de caules aquáticos. Os que crescem acima do solo são chamados de caules aéreos. Então notem que existem três tipos de caule: os subterrâneos, os aquáticos e os aéreos. Sobre os caules subterrâneos, eles podem ser classificados em três tipos: os rizomas, tubérculos e bulbos. Tá vendo aí? Então completa. Os caules subterrâneos, ou seja, os que se desenvolvem abaixo do solo, eles podem ser classificados em rizomas, tubérculos e bulbos. Os caules aéreos, ou seja, que se desenvolvem acima do solo, que no caso são a maioria, podem ser classificados em eretos, trepadores e rastejantes. Tá vendo? Então atenção aí para a classificação dos caules aéreos. Podem ser eretos, trepadores e rastejantes. Atenção para completar aí direitinho o esquema. Questão 13. Complete o diagrama. Olha aí mais um diagrama aqui para ser completado. E agora sobre a folha. Certo? Então a folha está envolvida nos processos de quê? De respiração, fotossíntese e transpiração. Então lembre-se que foi dito nas aulas que a folha é uma parte muito importante do vegetal e está envolvida justamente nessas três importantíssimas funções, que é a respiração, produção de energia, fotossíntese, produção de nutrientes e transpiração, que representa as trocas gasosas. Agora, a folha pode apresentar estruturas como o limbo, o pecíolo
e a bainha. Olha aí, o limbo é a folha propriamente dita, onde estão os estômagos, ok? As nervuras. O pecíolo é uma peça que une o limbo à bainha. E a bainha é a peça que une o pecíolo ao caule da planta. Ok? Então completem aí direitinho o diagrama da questão 13.